Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué. Capítulo de número 10. E é o Thomas que está no teclado. Que benção, né? Esses meninos é uma benção. Os meninos queria que eu falasse, abra sua Bíblia no livro de Thomas. Esses meninos são terríveis. Que Deus possa abençoar a cada mãe presente. A minha mãe está ali, toda linda, toda bela, né? E o filho maravilhoso que ela tem, né? Queria parabenizar o Tiagão, a Jéssica. Agora a Jéssica não é mais conhecida como a mulher da câmera, é a mulher grávida, tá bom? Que Deus possa abençoar. Deus ouviu minha oração, rapaz. Você viu, né, amor? Agora tem que quebrar aquele remedinho lá, tirar fora, né? Né, ô Wagner? Fica olhando aí quietinho, não. Eu falei com você ontem. Que Deus possa abençoar cada mãe. Amém? É um privilégio ser mãe, né? Gerar os novos profetas para essa nação. Amém? Vamos ler. Capítulo de número 10 de Josué, versículo de número 12. Então, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Geiser. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase o dia inteiro. 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vou repetir o 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Até aqui. Irmãos, para mim construir esta mensagem, eu preciso dar um pano de fundo, né? Eu estava com uma dificuldade de dar um tema para esta mensagem, e eu até pedi ajuda do Davi, né? O Davi perguntou qual é o tema, eu falei, cara, eu não tenho um tema, cara. Eu vou pregar sobre Josué. E o Davi colocou esse tema, a oração e os seus efeitos, um tema bem apropriado para a mensagem. Para começarmos, vamos lá para o começo de Gênesis. Há uma promessa sobre Abraão, que vou te fazer um grande povo, te darei uma nação. E essa nação passa José, o grande conhecido José, eles vão para o Egito, e o Egito se torna um incubador desse povo. O povo ali no Egito se prolifera. Aí vem Moisés, e Moisés, ele é o libertador do povo. Moisés vem para arrancar o povo da mão do Egito. Chegou o tempo. Então Moisés, ele é um grande líder. Moisés, ele é um grande legislador. Moisés, ele é aquele cara que implantou cultura no povo. Moisés é aquele cara que implantou a lei, a disciplina. A Páscoa nasce na mão de Moisés. Uma das melhores festas, ou a maior festa que temos até hoje. A Páscoa nasce na mão de Moisés. Para que vocês possam entender, hoje o Brasil, ele é regido por 3 poderes: o poder legislativo, o judiciário e o executivo. E para que vocês possam entender, Moisés, ele era muito daquela pegada legislativa e judiciária. Moisés, ele colocou a lei, deu cultura para o povo. Mas um povo precisa de terra, um povo precisa de dominar. Então precisava um cara ser mais executivo. Precisava de um camarada mais curto e grosso. Porque Moisés ele era um paizão. E eu vi um pregador falar que ele diz assim: se Moisés conquistasse a terra prometida, se Moisés estivesse na frente do povo, ia estar todo mundo junto, os amorreus, os jebuseus, porque Moisés, ele tinha um coração muito bom.
Moisés, ele tem um coração tão bom que ele chega a ter o ponto de ter mais paciência do que o próprio Deus. Chegou um tempo na Bíblia que Deus falou: Moisés, eu vou matar o povo, Moisés. Moisés, deixa eu matar todo mundo, fica só você. Aí Moisés, ele ora para Deus e fala: Deus, não, tenha paciência do povo. Moisés, ele é um paizão, tem um coração muito bom. Mas para esse ambiente de conquista, esse ambiente de guerra, não dá para Moisés. Aí Deus levanta Josué. Aí Josué é um cara mais bravo. Porque a ordem de Deus é o que? Entra na terra, mata todo mundo, a terra é de vocês. Não tem minhas palavras. Entra, é guerra. Entra lá, mata todo mundo, a terra é de vocês. Essa é a palavra de Deus para o povo. Então não podia ser Moisés. Então Deus vai lá e levanta Josué. E Josué, ele é um cara meio esquisito, meio esquentado, totalmente diferente de Moisés. Nós vemos quando Moisés, ele chega de frente do Jordão, ele para no Jordão e fala: Deus, o que eu faço? Aí quando você vai lá em Josué 3,14, você vai ver que Josué, ele não pergunta para Deus o que tem que fazer. Ele já tem uma mensagem de Deus: passa com o povo por Jordão. Ele chega já pisando na água, passando. Moisés, ele não fica questionando nada, ele chega e faz. Moisés é um tipo de cara que ele não fica perguntando as circunstâncias. Não, se a palavra é para fazer, ele chega fazendo. Moisés, ele é um perfil mais executivo. E Deus precisa de levantar uma geração mais que pergunta menos e faz mais. E eu ando com uns caras meio doido. Eu discipulo uns caras, tem uns caras que andam comigo, que às vezes eu fico olhando assim, eu falo: meu, esses caras nem parece que é crente. André, Douglas, sei lá. Mas é uma geração, eu vejo esses meninos que é uns meninos que, meu, você não precisa ficar falando para eles fazer alguma coisa. Eu falo para o André, vamos orar, ele fala: quando? Eu lembro que na semana passada, na troca de um culto para o outro, o Diogo olhou para o Douglas e falou assim: Douglas, tem aquele jovem passando lá do outro lado da rua, vai lá e chama eles para entrar na igreja. O Douglas não ficou perguntando, o Douglas foi lá, pegou a bicicletinha e foi evangelizar o povo lá do outro lado da rua. Porque nós precisamos de uma geração que pergunta pouco, precisa de parar com essa gracinha de ficar: como eu vou fazer? Não, se Deus mandou fazer, pega e faz. Um povo mais executivo, um povo que chega e faz. E eu creio que Deus está levantando uma geração aqui. Quem estava conosco no lugar secreto ontem viu o que Deus fez. E um frio, irmãos, estávamos lá. Eu acho que tinha uns 20, 25 aqui da igreja lá de joelhos, com a cara no pó, orando por Jacareí. Deus está levantando uma geração que vai parar de ficar perguntando como é que faz, vai chegar fazendo. Esse é Josué. Josué, ele chega de frente do Jordão, não tem pauzinho de abrir mar. Não, Josué, passa. Mas se o mar não abrir, eu acho que Josué passava nada, mas ele ia passar. Então ele é um cara mais curto e grosso. Então ali Deus já começa a confirmar o ministério de Josué. E no capítulo 6 de Josué chega de frente a Jericó. Ele manda 2 espias até Jericó. Raabe vai lá e guarda os espias, protege os espias. A prostituta vai lá e protege os espias para eles não ser pegos. Aí a palavra de Deus para Josué: anda 7 vezes que as muralhas vão cair. Josué vai lá, anda 7 vezes, a muralha cai, o nome do Senhor Jesus é glorificado. E agora o Josué, ele está uma bala. Josué agora o mar abriu, Deus falou comigo, Jericó foi ao chão, agora eu vou com tudo. Então chega até Josué e fala: Josué, tem um povo ali, povo de Ai, vai lá, também tem que matar esse povo. Josué manda de novo 2 espias. Os espias voltam e falam: Josué, não precisa mandar o povo todo, manda 2, 3 mil, tá bom que já está resolvido. E Josué: então eu vou lá. Aí Josué vai com 3 mil, o mesmo Josué que venceu Jericó, o mesmo Josué que o mar se abriu, ele vai lá e toma um pau e volta. Aí ele chega e ora assim: ó Deus, mas por que eu tomei esse couro? Aí Deus olha para ele assim: porque eu não fui com você. Eu não fui com você. Você foi por si. Vivemos em tempos que não queremos saber da opinião de Deus para absolutamente nada. É bonitinho, eu vou namorar. Aí namora, aí toma um pé e fala: Deus, eu tomei um pé, mas eu não estava contigo nesse relacionamento.
Ai, nós vamos, eu vou fazer isso pelas minhas próprias mãos, eu vou mudar de igreja, e vai lá e se decepciona. Mas não é Deus não. Irmãos, para mim hoje estar aqui no Filhos do Rei Church, antes dessa igreja abrir, um dia estava eu e a Débora dentro de um culto, e uma irmã que nunca me viu, ela olhou para mim e falou assim, eu vou tirar de onde você está, porque esse lugar já passou o tempo, você está sendo muito prejudicado lá dentro, e a Débora já não queria mais ir para a igreja, eu vou tirar lá. E a Débora quando saiu dessa profecia, ela falou, nossa, Deus vai me dar uma casa nova. Eu falei, não, irmã, é a igreja. Aí eu falava assim para ela, não. E ela, então vamos sair então, vamos visitar umas igrejas. Eu falei, não. E eu falava brincando, porque ainda nem existia Filhos do Rei Church. Eu falava, não, quando o Diogo abrir a igreja, eu vou. E não existia Filhos do Rei Church, não existia nada, nem pensamento disso. E a gente foi visitando outras igrejas e tal, até a gente estarmos aqui. Então eu vejo que aqui é um local onde que eu estou aqui porque Deus mandou estar aqui. Eu não faço nada sem a voz de Deus. E eu preparando esse sermão ontem, eu fiquei preparando, eu falei, Jesus, e Deus começou a falar algo no meu coração, e Deus confirmou a palavra, e faz mais ou menos aí um mês, uns 2 meses, que eu estava bem triste. Aconteceu uma situação comigo, eu estava bem chateado, e nada ia para frente na minha vida, e eu, meu Deus do céu, e nada acontece, e eu recebi uma oportunidade que talvez daqui 2 anos eu não vou ter essa oportunidade de novo. Tem uma empresa em Portugal que é do mesmo segmento que a minha, e um rapaz que trabalhava na mesma empresa que eu trabalho, está trabalhando nessa mesma empresa, e ele falou, Danilo, está precisando de técnico aqui a rodo. E eu falei para a Débora, a gente vende o carro, aluga a casa e partiu. E eu senti essa vontade ardendo no meu coração, eu falei, eu vou sumir do Brasil, vou embora. E eu fiquei, eu acho que umas 2 semanas olhando para o e-mail da empresa, eu falei, acho que eu vou, acho que eu não vou. E eu olhava, Deus, fala alguma coisa, Deus não falava nada. Eu falei, mas nada acontece na minha vida, a vida não vai para frente, não vai para trás, e nada acontece, eu preciso de algo novo. Eu falei, acho que eu vou, mas eu falei, mas eu só me movo quando a nuvem se move. E eu falei, Deus não falava comigo na palavra, não falava na pregação, e eu falei, eu acho que eu vou, e cheio de incertezas. E eu queria estudar, eu falei, talvez o que vai me prender aqui se eu começar a estudar. E eu fiz uma inscrição num curso. E eu falei, se Deus abrir essa porta, acho que vai confirmar que eu vou ficar aqui. E nada, e a primeira chamada passava, a segunda chamada passava, e nada de me chamar, eu não ouvia Deus falar. E eu carrego uma palavra comigo. Uma palavra que a voz de Deus para a minha vida é idêntica à voz do meu pastor. Então, não tive para quem correr. Eu falei, Diogão, o bicho está pegando, mano. Me ajuda aí. E é muito bom você ouvir a voz do seu pastor, cara. É muito bom você ouvir a voz do seu líder. E eu jurava que o Diogo ele ia chegar assim, não, filho, eu vou orar por você. Aí ele olhou assim e falou, seu cabeça de vento, faz isso que vai começar a dar certo. E ele falou assim, você ora antes de. Eu falei, não, vou orar não, já senti a paz no coração, já vou fazer, irmãos. Eu fiz tudo que o Diogo pediu, fiz isso, aquilo, levantei uns meninos, falei, vocês vão fazer isso, as coisas começaram a acontecer do nada. Porque a voz de Deus é a mesma do que a voz do meu pastor. Como você fala isso? Quando Deus chamou Samuel, ele não foi até Deus, ele foi até quem? Até Eli. Samuel, ele acorda e vai até Eli. Falei, Eli, você está falando comigo? Não, pode dormir. Ele vai lá e volta de novo. Deus chama, ele vai até Eli. E tem muita gente dando muita cabeçada porque não ouve a voz do seu pastor, não ouve a voz de Deus e começa a tomar direções precipitadas. E eu não faço isso porque o Diogo é o meu amigo, é meu padrinho, não. Eu faço isso desde o meu primeiro pastor, eu honrava. E Josué, ele toma um couro, por quê? Porque Deus não tinha mandado ele ir. Aí ele fala, Deus, então o que eu preciso fazer? Aí Deus vai lá e revela tudo para ele. Mas por que eu tomei um couro lá e tive que voltar? Porque tem anátema. Quem é? Acã roubou a capa da Babilônica lá e está guardado lá. Então vai lá e mata Acã. Aí ele lá, Deus revela tudo para ele, o plano todo para ele, ele vai lá e mata Acã, pronto. Aí ele volta até aí, Deus dá uma estratégia para ele e fala, quando você chegar lá, vai com pouca gente, não vai com muita gente não, vai com pouquinho. Quando eles virem correndo atrás de você, manda um povo por trás deles e mata todo mundo. Isso acontece. Deus deu o plano para ele. E as coisas aconteceram. Mas aí, Josué ele se encontra com uma situação diferente.
E o meu esboço hoje é um desenho. Até eu mostrei para o Diogo, o meu esboço hoje é um desenho para me poder entender mais ou menos, e explicar para vocês. Vamos lá. Josué agora ele se dá com uma situação diferente. Que situação? Agora ele chega num território que há 5 reis. E esses reis, eles conversam entre si. Em Josué 9:1, vou ler aqui para vocês. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em todas as costas do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os esveus, os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué. Irmãos, você quer ver o que ajunta 2 inimigos? Ter um inimigo em comum. O que ajuntou os Estados Unidos e Rússia? O Estado Islâmico. O que ajuntou o Homem de Ferro com o Capitão América? Que eles tretaram lá no Guerra Civil? O Thanos. Então, um inimigo em comum ajunta 2 inimigos. Então, a partir do momento que o povo viu que Josué estava arrebentando com todo mundo, ele falou: ó, para a gente vencer de Josué, a gente vai ter que se ajuntar, tá bom. Então agora, os 5 reis se ajuntam, e ali eles constroem um círculo de fogo. E Josué, se ele entra para guerrear com um rei, ele dá as costas para o outro. Então, se ele entra para guerrear com outro rei, ele dá as costas para o outro, ele acaba. Então, ali, eles estão fortificados estrategicamente. E Josué, ele está pensando: como eu vou matar esses caras? Mas aí entra na história os gibeonitas. E eles fazem parte do processo. E Josué 9:3 diz assim: e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, olha o que eles fazem: usaram da astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. Então entra na história aqui um novo povo, os gibeonitas, com B. E eles falam assim: ó, Josué está arrebentando com tudo, então vamos fazer uma aliança com ele. Mas eles sabiam que Josué não fazia aliança com o povo de fora. Então eles falam assim: então vamos enganar eles. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um pão podre, vamos pegar um vinho podre, vamos deixar a barba crescer, e vamos ir com um sapato mais chutadinho que a gente tem. E eles vão até Josué. Chegando em Josué, eles falam: Josué, eu vim fazer uma aliança contigo. Eu preciso que vocês entendam isso daqui. Eu vou fazer uma aliança contigo, Josué. E Josué fala: eu não tenho uma aliança com o povo de fora. Não, nós somos de muito longe. Me prova então. Está vendo esses pão aqui podre? Estou vendo. Então, quando eu saí lá da minha terra, eles estavam fresquinhos. Está vendo esse vinho aqui novinho? Quando eu saí lá da minha terra, ele estava novinho. Olha o meu sapato, estava novo. Olha o tanto que a gente andou. Aí Josué falou assim: ah, então se é isso, amém, vamos fazer uma aliança. E Josué, ele faz uma aliança. E Deus nessa mentira, calado. E Deus nesse engano, calado. No começo do ministério de Josué, Deus fala para ele assim: ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí Deus fala assim para Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. E Deus nessa mentira, calado. Aí Deus manda outra promessa. Ele diz assim: ó, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas e Deus nessa mentira? Calado. E Josué, ele constrói uma aliança com esse povo. Mas passa-se 3 dias, Josué descobre. E Josué, ele fica irado. Josué, ele fica bravo. Por quê? Porque ele fez uma aliança com o povo lá que ele deveria destruir.
E Deus, ele não fala absolutamente nada. O mesmo Deus que revelou quem era Acã, o mesmo Deus que deu a estratégia para matar aí, o mesmo Deus que falou, serei contigo, calado. E se a decepção fazer parte do projeto, você está dentro ou você está fora? Josué, ele tinha um projeto, mas se a traição fazer parte do seu projeto, você está dentro ou está fora? E se a humilhação fazer parte do projeto, você está dentro ou está fora? E se o desemprego bater na sua porta, você está dentro ou você está fora? Não, mas eu só estou dentro do projeto de Deus se tudo for certinho, correto, pleno. E se o luto chegar, você está dentro do projeto ou você está fora? Em 1 Samuel vai e unge Davi. Davi, você é rei sobre Israel, jovem ainda. Olha o que Davi passa, mas ele tem uma promessa. Mas para ele cumprir a promessa, havia o período do processo. E o processo tem, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ter que se fingir de louco, mas você é rei de Israel. Imagina José viu uma promessa, Deus dá um sonho para José, mas José, para se cumprir o projeto, para se cumprir o propósito, tem que passar por um processo. E qual que é o processo? Você vai ser vendido, você vai ser humilhado, você vai ficar preso. E aí, você está dentro ou você está fora? E se o projeto da tua vida houver quedas? E se no projeto da tua vida Deus ficar calado em certos momentos? Você está dentro ou você está fora? É impossível alcançar a promessa sem antes passar pelo processo. Entenda isso. Quando Deus manda uma promessa para Josué, Deus fala assim: você simplesmente precisa esforçar e ter de bom ânimo. Eu estarei contigo. Em todo o momento que Josué está passando, em nenhum momento Deus não estava com ele. Em todo momento Deus estava com ele. Então, se você está passando por algum problema, alguma situação, e você até acha, Deus não está me ouvindo, não, Ele está te ouvindo sim. Ele só fala para você: esforça-te e tem de bom ânimo. Não é porque Ele está na sua vida que Ele simplesmente, toda hora Ele precisa ficar falando com você. Ele só fala: esforça-te e tenha de bom ânimo. E Josué, ele aceita, com muita dificuldade, mas ele aceita. Mas aí, sabe os 5 reis? Aqueles reis, tipo de fogo. Eles descobrem que os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué. Aí os reis falam: traidores. E Josué, ele está lá, tentando arquitetar um plano. Como que eu vou invadir esse círculo de fogo e matar esses reis? E sabe o que os 5 reis fazem? Uma reunião. E eles fazem assim: ó, vamos nos ajuntar todo mundo junto e vamos matar os gibeonitas. E Josué está lá do seu lugar lá. Como que eu faço para juntar os 5 reis no mesmo só lugar? E os 5 reis estão no planejamento. Vamos nos ajuntar nós 5 e vamos matar os gibeonitas. E Josué está: como é que eu faço para colocar os 5 reis no mesmo lugar para matar eles? Vamos lá. Os 5 reis vão até gibeonitas, vão até os gibeonitas e falam: eu vou matar vocês. Sai um mensageiro lá dos gibeonitas até Josué e fala: Josué, nos socorre. Por quê? Porque você tem uma aliança conosco. O que está acontecendo? Os 5 reis estão lá querendo matar a gente. E Josué aqui: como é que eu vou fazer para chegar até lá e pegar os 5 reis de uma vez? E os 5 reis estão lá, em cima dos gibeonitas, querendo matar os gibeonitas. Vocês entendem que o processo do engano simplesmente favoreceu o propósito de Josué? Porque se Josué não fosse enganado pelos gibeonitas, nunca que os 5 reis iam se juntar em um só lugar. E Deus, naquele momento, calado, mas Deus, ele tinha um controle de tudo. Deus sabia de tudo.
Josué está desesperado, porque Josué, ele foi traído, mas Deus está lá em cima falando: calma, Josué, eu tenho o controle de tudo. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós, mas Deus está lá em cima: calma, talvez eu não falei, mas eu tenho o controle de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Você até pode olhar como uma traição, mas não, é projeto meu. Você pode olhar até e falar: estão me enganando, mas é Deus falando: calma, eu estou no controle. É Deus falando: eu estou cuidando. Você não entende, você não precisa entender, porque a promessa é: Josué, se esforça. Daniel, mas Daniel, eu não estou entendendo. Não interessa se você está entendendo ou não. Se esforça. Tenha de bom ânimo. No final a guerra é sua. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle da situação, mesmo que pareça perdida. Em Salmos ele vai dizer: o Senhor cuida da vida do íntegro, e a herança deles permanecerá para sempre. 1 Pedro vai dizer assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmos vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Basta essa palavra para nós continuarmos marchando, porque Ele está no controle de tudo. Mas o meu filho saiu de casa, Ele está no controle de tudo. Mas o meu marido saiu de casa, Ele está no controle de tudo. Mas aí Josué, ele vai para a guerra. E eu amo o jeito que Deus trata comigo as minhas ministrações, porque tudo Ele confirma. Não houve uma ministração minha que Deus não confirmou. E quando foi na sexta-feira, o Diogo já abriu o culto falando sobre oração. O culto inteiro aqui falando sobre oração. Lá no lugar secreto, lá nós clamamos por Jacareí. O pessoal falando sobre oração, oração. Eu falei: meu Deus. Aí Josué, ele vai para a guerra. E ele entendeu que Deus, ele está no controle de tudo. Ele entendeu que foi um propósito de Deus, os gibeonitas fazerem aliança com ele, trair ele, enganar ele. E o mensageiro falou: Josué, os 5 reis estão lá, vamos lá então. E ele começa aí um espírito, e ele com uma força, ele vai para a luta, e Josué, ele chega na batalha. E Josué, ele começa a brigar, ele começa, e espada para cá, espada para lá, ele começa na guerra. Aí Josué, ele faz uma oração. A oração de Josué é: Deus, para o sol. Eu fico pensando, os companheiros dele de guerra do lado dele, vendo ele guerrear, e ele olhando para o céu, falando: Deus, para o sol. Por quê? Porque eu preciso guerrear. Mas Josué, ele não conhece muito de astrologia ou tal. Josué, ele fala: para o sol. Tem uma filósofa que ela diz assim, ela escreveu um livro chamado Lugar de Fala. O lugar que você fala sobre algum assunto. Então, o lugar de fala de Josué foi: Deus, para o sol. Mas hoje nós entendemos de outra maneira. Deus, ele não parou o sol, porque sabemos que há 2 movimentos com a terra. O sol sempre está parado. O que se movimenta? A terra. A terra, ela passa por dois movimentos de rotação, a qual ela roda dentro do seu próprio eixo, isso sendo 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. E de translação, que roda em torno do sol, que são aproximadamente 365 dias. É Deus falando para Josué: eu não preciso mexer no mundo dos outros, eu mexo no seu. O que você quer? Fala. Vocês entendem que está escrito na Bíblia que não houve, vocês leram aqui, não houve dia como esse, e nunca haverá um dia como esse. Irmãos, a terra, ela gira aproximadamente, hoje, agora, nós estamos girando em mais ou menos 1.600 km por hora. Você entende isso? Imagina se a terra para agora. O que acontece com um carro, ele colide? O meu professor de teologia, ele disse assim que até hoje, eu não tive base disso, mas ele falou que até hoje a terra, ela sofre por causa disso. A terra parou. Por quê? Porque ele orou. Ele ora pedindo o impossível.
Ele ora pedindo o inimaginável. Por quê? Porque ele está em contato com Deus. E não é impossível para quem está em contato com Deus. Ele está tão em contato com Deus, que ele está, Deus, para o sol, para a terra, faz alguma coisa. Irmãos, o impossível na sua vida, a distância do impossível na sua vida é simplesmente a distância do seu joelho ao chão. Meu, nós não oramos mais. Não há impossível para aqueles que estão em contato com Deus. Não há impossível. Eu li 2 livros que me tocaram muito: A Autoridade da Oração e a Oração Intercessória, do autor Dutch Schultz. E ele fala um negócio interessante que eu falei, quando eu li aquilo eu falei, não, que heresia. Ele fala assim, que Deus, Ele não faz nada na terra, a não ser através de uma oração. Eu falei, onde esse cara tirou isso? E ele começa a dar vários versículos bíblicos, ele me dá mais ou menos uns 50 versículos bíblicos, e eu fui na Bíblia conferindo, isso é a verdade. Na Bíblia, tudo que Deus faz, tudo que Ele cumpre é através de alguém que orou. Então, se alguém está sendo livrado do acidente ali, porque tem alguém no globo terrestre orando. Tem alguém orando por algo. Tem alguém de joelhos orando para que algo possa acontecer. Jesus, quando orou no Getsemane, logo após ele orar, ele cumpriu o plano salvífico. 120 discípulos orando no cenáculo, logo após ele orar, o Espírito Santo veio como um som de vento e entrou na casa, e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Paulo e Sila, logo após que eles oraram, houve um terremoto, a qual eles foram libertados. Daniel orou, e Deus o livrou da boca dos leões. Irmãos, eu respeito muito essa questão do Covid. Eu me guardo muito, uso máscara, no meu serviço não mantenho contato com ninguém e tal, bem restrito, não até por mim, mas pelos próximos. E eu estou vendo pessoas falando assim, eu não vou orar não vou no culto não, por causa do Covid. Irmãos, Daniel aqui, há um decreto assinado com o anel do rei, dizendo, aqueles que orar vão ser mortos. Daniel, ele disse mais ou menos assim, meu nome é Ari, eu não estou nem aí, eu vou continuar orando, e ele vai lá e ora. Indo contra o decreto do rei, porque há um princípio dele, é a oração, e quem tem princípio de oração não quebra. Ele é lançado na cova dos leões, mas ele está pouco se importando, porque a vida dele é orar. Diz a Bíblia que ele ora 3 vezes por dia, e Deus vai lá e o livra. Paulo ora, Paulo ele está em um sermão, e ele se empolga no sermão. E Paulo ele não passa 3 minutos, Paulo ele passa 10 horas pregando. Eutico cai e morre. Paulo para o sermão, desce, ora pelo Eutico, ele ressuscita. Após o que? Uma oração. Elias ora e fogo cai do céu e queima o altar. A gente tem falado muito sobre guerra. Irmãos, desde sexta-feira tem falado guerra, guerra, guerra. Nós estamos em guerra, oração é guerra. Josué estava em guerra. E eu vejo Eliseu ele ora, o que o Cristo falou esses dias aqui. Eliseu ele ora por Geazi e fala, Deus abre os olhos de Geazi. Quando abre os olhos de Geazi ele vê um exército de Deus. Após ele orar, e eu coloquei algo aqui no meu esboço, e eu fiquei com uma dúvida, e eu não prego aquilo que eu estou com dúvida, eu prego aquilo que eu tenho certeza. E eu li no livro que o cara ele fala assim, que Deus, ele fala assim, que você consegue mudar os planos de Deus através da oração. Você acredita nisso? Eu falei, não acredito. Mas lá no livro, eu deixei no serviço. Lá no livro ele dá muito exemplo bíblico, ele vai nos originais e ele cava muito fundo. E eu falei, eu não vou falar isso lá amanhã. Eu não vou falar isso porque eu não tenho certeza. Eu não vou conseguir dar base bíblica para os irmãos. Aí eu estava atrasado para ir para o lugar secreto ontem. Aí o Brunão, levanta a mão aí, Brunão. Dá um glória, varão.
ele me manda um vídeo, e ele fala, ó, Deus tem uma palavra para você. E quando eu olho o título do vídeo que o Bruno mandou, eu estava embora e pensando nessa mensagem, e ele vai lá e eu falei, aqui ó, o título do vídeo. O título do vídeo que o Bruno mandou para mim é assim, ó, sua oração pode mudar os planos de Deus. Eu falei, não é possível. Eu estava atrasado, a Débora já dentro do carro. Eu falei, não, calma aí, vamos parar aqui, deixa eu ver esse vídeo. Aí tem 7, 8 minutos. Eu parei, eu vi o vídeo. Eu falei, meu Deus do céu, acho que é para mim falar isso mesmo. Sabe qual que é a base bíblica que ele me dá? Ezequias. O profeta Isaías, com uma mensagem de Deus, ele chega a falar, você vai morrer. Isaías, ele vira as costas. Quando ele está saindo do templo, Ezequias vira o rosto e ora a Deus, Deus, me dá mais um tempo de vida. Deus vai lá e fala para Isaías, Isaías, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Sabe por que sua vida está do jeito que está e você não está achando legal? Porque você não ora, você não guerreia, você não batalha. Irmãos, nós estamos em guerra, e a maior arma que nós temos, a oração. Quer vencer a batalha? Ore. Eu vi um pregador falar, ele é bem duro nessa palavra, mas é totalmente correto. Se você não ora, você não presta para ser crente. Que cristão que não ora? Fala comigo. Como pode um cristão não orar? Como pode um cristão não orar? E sabe o que acontece? Eu vim de uma geração que os homens colocam essa responsabilidade no colo das mulheres, porque não, as mulheres é mulher de oração. E quem foi que disse que só mulher que ora? Não, porque só as irmãs do coque. Eu oro a Deus pelas irmãs do coque, porque se hoje eu estou bem aqui, é porque tive umas irmãs do coque orando por mim. Ixi, nossa, passei do meu horário já. Porque tinha umas irmãs orando por mim. No dia que eu estava fora dos caminhos do Senhor e estava em cima de uma moto, no Natal, fugindo de polícia, sabe por que eu não caí? Porque havia um joelho dobrado olhando por mim. No dia que colocaram 38 no meu peito, não atiraram, por quê? Porque tinha alguém orando por mim. E no dia que atiraram, Danilo, Deus me livrou, porque o cara estava do meu lado, se baleou, e eu saí correndo. E por que não acertou? Porque havia um joelho orando por mim. Irmão, sabe por que sua vida está desse jeito? Porque você não ora. Você não gasta 5 minutos de oração. É uma geração que não ora para comer, não ora para dormir, não ora para nada. Sabe, há uma palavra que diz assim, fechei a Bíblia. Tudo é os planos de Deus, então eu não faço nada. Não, minha vida está assim porque é os planos de Deus, não faço nada. Quem disse? Isso tem formado cristãos preguiçosos. Não, minha vida está assim, e isso está acontecendo porque é o plano de Deus. Quem disse? Começa a orar para você ver o que acontece na sua vida. Começa a orar. Irmãos, eu estou falando orar. O pastor Jack, ele fala assim, os homens têm que soar orando. Suar. Qual foi a última vez que a sua mulher abriu a porta do teu quarto e você estava de joelho orando? E no livro Engenharia da Graça, do pastor apóstolo, do apóstolo Cristiano, ele fala assim, a sua mulher não tem que ter uma segurança em você pelo emprego que você tem, pelo dinheiro que você tem em conta, muito pelo contrário, a sua mulher tem que ter uma confiança em você, pelo quanto que você ora, pelo quanto que você tem contato com Deus, porque no dia que o desemprego chegar, no dia que a conta zerar, ela sabe que o meu marido é um homem de oração. Qual foi a última vez que teu filho abriu a porta e você estava orando? Que grande exemplo você está dando para o seu filho. Irmão, você vai falar daqui. A nossa luta não é contra carne e espírito, não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos. É algo sobrenatural, é algo espiritual. E você acha que teu carro bacana vai ganhar uma guerra espiritual? Você acha que o seu trabalho bacana vai ganhar uma guerra espiritual? Vamos orar. A banda pode subir. Se coloque de pé. Desde muito jovem eu prego, sabe? E eu não entendi o que era pregação.
E muitas das vezes, eu tenho aqui muitos irmãos pregadores, aqui o que está sobrando aqui agora é pregador. E todos somos pregadores, na verdade. E eu achava que pregação é simplesmente ter homilia. Eu achava que pregação é oratória ou eloquência. Pregação é vida com Deus, porque você só prega com unção, e unção é ter vida com Deus, é oração. No livro Heróis da Fé, há um homem que ele passa 3 dias orando e jejuando, 3 dias e 3 noites, ininterruptas, sem parar. E ele está orando, ele sobe na tribuna e começa a pregar. No momento que ele está pregando, aqueles que estão ouvindo a oração daquele homem, eles sentem o chão se abrir, e eles falam que eles vão ser queimados pelo fogo, ao ponto de eles segurarem no alambrado da igreja, ao ponto das pessoas chegar até a ponta do altar, pegar na sua perna assim e falar: para de pregar. Porque havia unção na pregação daquele homem. Sabe qual que era o tema da pregação? Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards. Porque pregação é lógica, mas é fogo. John Wesley vai dizer assim: ponha fogo no seu sermão, ou pega seu sermão e coloque no fogo. E Martinho Lutero vai dizer: a oração é o suor da alma. Eu vejo pessoas colocando a culpa no Bolsonaro. É que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Muito pelo contrário. Quando Salomão ele faz a sua oração a Deus, quando ele constrói o templo, Deus ele responde a oração de Salomão dizendo: Salomão, no dia que o povo se desviar do meu nome, se deixar de buscar minha face, eu ouvirei do céu, eu ouvirei a oração do meu povo e sararei a tua terra. Ei, meu irmão, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do PT, a culpa é porque a igreja parou de orar. Vê a história da Coreia do Sul. Eles mudaram a vida deles, da nação, do país, porque havia um povo que acordava 4 horas da manhã para orar. Irmão, se a situação está assim no nosso país, é porque a igreja parou de orar. E eu vi que tem Deus está levantando uma geração. Ontem lá no lugar secreto, naquele frio, uma galera de joelho no chão, clamando: Deus, muda Jacareí, Deus, visita os hospitais, Deus, visita a cada ponto de prostituição, a cada biqueira, a cada viela, Deus, muda Jacareí. Há uma geração sendo levantada aqui nessa casa. E se você quiser, você pode fazer parte. Mas Danilo, e se eu não quiser? Não tem problema. Tem uns 3, 4, 5 loucos aí que vai continuar indo pra rua, sair dessas 4 paredes e vão morar por Jacareí. Eu costumo falar para esses meninos que aqui dentro nós somos muito bons. Eu falo por mim mesmo. Eu falo para os meninos: me dá a camisa 10 e me dá a faixa que eu resolvo aqui dentro. Aqui dentro eu prego, aqui dentro eu canto, aqui dentro eu louvo, aqui dentro eu sirvo. E lá fora, o que eu estou fazendo? Irmãos, vamos voltar a orar. Amém? Terminei, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por mais um momento na tua presença, Pai. Agora o Senhor falou aos nossos corações, Pai, nos desperta para um avivamento. Entendemos que avivamento não é só barulho, e avivamento é metanoia, é mudança de mente. O avivamento vem através de oração, a cura vem através de oração, o milagre vem através de oração. Pai, desperta esse povo para orar. Vamos mudar Jacareí, Pai, através da oração. Pai, cuida de cada um, e que essa palavra possa fazer morada em nossos corações. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Digno de receber toda honra e poder, todo domínio em tuas mãos está. Seu nome é Jesus.
confessará, todo ser proclamará, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Nome sobre todo nome é o teu Senhor. E não há nada que compare ao seu amor. Com meus lábios para sempre eu vou proclamar que tu és santo, que tu és digno, que não há outro que se compare a ti. Seu nome é Jesus, seu nome é ruja o leão nessa noite, que ruja o leão da tribo de Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz, os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus, que ruja o leão, que ruja o leão da tribo de Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz, os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão da tribo de Judá. As trevas se estremecem ao poder de sua voz, os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus. Vamos fazer a cidade de Jacareí estremecer nessa noite. Diga que ruja o leão, que ruja o da tribo de Judá. As terras se estremecem, as terras se estremecem ao poder de sua voz, os reinos se abalam, para sempre eu cantarei. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Só a igreja declara: o seu nome é, seu nome é, o seu nome é, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Jesus, nome sobre todo nome, seu nome é Jesus. E é sobre esse nome que eu quero te fazer um convite. Eu
não sei como você